Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Estamos falando sobre relacionamentos. Eu tenho focado mais especificamente nos relacionamentos entre pares. Já tivemos uma primeira temporada exclusivamente para a família. Ali falamos muito sobre pais, sobre genitores, sobre avós, sobre criança. Focamos bastante nesse contexto familiar. Nessa temporada, eu tenho me dedicado mais a entender esses relacionamentos, principalmente os conjugais, os amorosos, os românticos, mas também serve para as amizades, né? Porque o amor romântico, ele requer uma certa amizade. E dentro de amizades existe também muitas trocas afetivas, né? Então, é mais direcionado a esse tipo de relacionamento. E para falar sobre relacionamento, dentro do espiritismo principalmente, se fala muito sobre a questão das almas gêmeas, do quanto esse companheiro que está comigo hoje foi predestinado a mim, o quanto as relações foram programadas no ambiente espiritual antes da reencarnação, o quanto as pessoas com quem a gente se relaciona, elas são realmente espíritos de nossas experiências anteriores. Cada vez que eu reencarno, eu acabo me relacionando com espíritos diferentes, ou eu tendo a voltar e a me unir constantemente a um espírito. Como funciona isso? Então, é realmente um assunto que desperta curiosidade. É um assunto que faz sentido para o espiritismo, porque nós falamos sobre reencarnação, ou seja, acreditamos que nós reencontramos em outras vidas os mesmos espíritos e voltamos a fazer parte do mesmo círculo. Se nós não acreditássemos na reencarnação, esse assunto seria talvez não tão relevante. Mas uma vez que nós sabemos que a gente tende a voltar e a voltar costumeiramente entre aqueles com quem já vivemos, passa a ser realmente uma pergunta inteligente. Mas será que quando eu vou me unir a alguém, é alguém com quem eu já fiz um acordo? É alguém com quem eu já me uni antes? Será que existe essa história de pares que se complementam? A história das tais almas gêmeas? Será que eu tenho alguém por aí que eu, quando encontrar, eu vou ver pó de pirlim-pim-pim, estrelinhas, e nós seremos felizes para sempre? Será que existe realmente alguém com quem eu faço um par perfeito? Como funciona isso? Bom, vamos começar analisando então essa história do conceito de almas gêmeas. Quando nós falamos sobre gêmeas, nós não estamos falando almas pares, almas amigas, almas afins, nós estamos falando de almas gêmeas. Então, é um conceito específico. Então, vamos deixar claro que estamos falando da mesma coisa, que queremos dizer a mesma coisa, porque tem várias formas de eu explicar que eu tenho um espírito que é meu parceiro. Eu dizer que eu tenho um espírito parceiro de jornada é uma coisa, eu dizer que eu tenho uma alma gêmea é outra. Então, para falar sobre alma gêmea, vamos entender o que que é realmente, o que que esse termo quer dizer. Se pegarmos lá a origem da palavra, que eu gosto muito de analisar isso, porque existe existe todo um estudo dentro de cada palavra que a gente diz, né? A gente usa as palavras de forma tão corriqueira, muitas vezes até superficial, sem querer, sem saber o que elas querem dizer. Quando pensamos em gêmeo, na palavra gêmeo, alma gêmea, o que é ser gêmeo de alguém? O gêmeo vem do latim e quer dizer dobrado, duplicado, igual ao anterior. Então, peraí, só por essa frase a gente já começa a duvidar. Como assim? Então, nós estamos querendo dizer que existem almas dobradas, almas duplicadas, almas iguais. Essa aqui é igual à anterior.
como se elas fossem uma dividida em duas, pensando no gêmeo univitelino, de quando a gente tem uma gravidez gemelar univitelínica, que significa que um mesmo óvulo ele se dividiu, ele se dobrou. Isso é o conceito do gemelar. Isso existe na matéria. A matéria, quando uma pessoa fica grávida, uma mulher fica grávida, pode acontecer desse ovo com esse espermatozoide se unirem, iniciar-se uma, uma vida, então um óvulo, e esse óvulo, por alguma força, por uma explicação científica e espiritual, ele se divide, ele se desdobra. Então, nós falamos nessa maternidade, nesse gemelar univitelino, por quê? Porque eles surgiram de um óvulo que se dividiu, ele se dobrou, ele se tornou dois, e aí são duas vidas que vão se desenvolver. Então, o termo gêmeo, ele já traz essa questão do ser dobrado, duplicado. Mas veja que nas gestações existe também a gestação, que são dois óvulos que foram fecundados por dois espermatozoides que deram início a duas vidas. Então a gente fala, são bolsas diferentes, os óvulos eram diferentes, os espermatozoides eram diferentes, são dois bebês. São dois bebês como se fossem duas gravidezes que aconteceram ao mesmo tempo. Então, aí já não é esse conceito do dobrar, do se desdobrar, de um que vira dois. Eu posso trazer, fazendo um parêntese, uma experiência pessoal, porque eu sou gêmea, eu tenho um irmão gêmeo. Desse outro jeito, que é dois óvulos, dois espermatozoides, dois ovos, dois seres, nós só chegamos ao mesmo tempo na Terra. Ocupamos o mesmo espaço no mesmo tempo. Estivemos na barriga da minha mãe ao mesmo tempo. Mas é como se fossem duas gravidezes totalmente diferentes uma da outra. Eu depois, quando fui ser mãe, eu tive também gêmeos, um casal, assim como eu sou. Então eu costumava dizer que eu só fui entender o que é chegar na terra de um quando eu tive o meu terceiro filho. E foi uma experiência muito diferente, porque até então a experiência pessoal é: chegamos aqui aos pares. Eu cheguei com um companheiro, quando eu fui ter nenê, eu tive um de cada. Então, a minha experiência era uma experiência sempre desse coletivo. Eu tive que desenvolver o indivíduo. Eu tive que, em terapia, descobrir e construir o que é esse um. Porque eu nasci em dois, eu cresci em dois, nós estudamos juntos, só nos separamos na faculdade. Depois eu já fiquei grávida muito nova, com 22 anos eu já era mãe. Aí eu tive dois, então eu cuidava de um menino e de uma menina. Então o meu senso de vida era com dois. A gente chegava em dois, a gente vivia em dois. Eu precisei desenvolver, eu estou trazendo esse depoimento pessoal para a gente começar a perceber o quanto é diferente a gente ver a vida por um ponto de vista de que eu chego sozinha, eu me desenvolvo sozinha, eu vou ter um filho sozinho. Olha como muda a percepção, muda a visão de vida, muda as experiências. É totalmente diferente eu crescer com um irmão que tudo o que eu fazia era sempre junto com ele, a gente se apoiava. É uma experiência psicológica muito personalizada, muito diferente de você ser sozinho. Agora, vamos transferir isso para o espírito. Imagina Deus criando espíritos que acordam, despertam juntos e andam juntos. E como é que eu trabalharia o indivíduo se Deus me cria de dois, dobrada, daí eu vou experimentando a vida dobrada, aí eu volto, reencarno dobrada, aí eu fico buscando esse outro que me falta, cadê a minha parte? Eu posso dizer, e por isso que eu estou compartilhando a minha história, que não é fácil você depois ser sozinha quando você sempre foi de dois.
Eu tinha esse irmão meu que era um outro lado meu, a gente se complementava, eu ajudava naquilo que ele precisava e vice-versa, ele me protegia e a gente estava sempre juntos, era um apoio. Foi muito difícil quando a gente começou a namorar, foi um choque, eu precisei trabalhar com isso. Então não é simples. Se isso acontece numa vida, numa reencarnação, como seria Deus criando a gente aos pares? Deus criando a gente de forma dobrada? Como é que eu iria desenvolver a minha individualidade? Se eu estou dizendo que essa experiência, que foi uma experiência de tantas outras, certamente eu vivi 300 outras vidas sozinha, não vinha gêmea toda vez. Mas numa única experiência mexeu tanto com a minha parte psicológica, a ponto de eu ter que descobrir o que é ser um indivíduo, porque as minhas festas de aniversário e a gente ainda numa particularidade um pouco maior, porque eu e o meu irmão nascemos no dia do aniversário da minha mãe. Então, no dia do nosso aniversário, é parabéns para mim, para o meu irmão, para minha mãe. No dia do meu aniversário, eu acordo, eu ligo para minha mãe, mãe, parabéns. Aí eu ligo para o meu irmão, irmão, parabéns. Então, não é um dia do meu aniversário em que eu sou a artista do palco e todo mundo lembra de mim. Eu tenho que ficar lembrando de outros dois. Isso é maravilhoso, é uma bênção, para mim, um presente que Deus me deu. Mas eu estou dizendo, em termos de desenvolvimento psicológico, não é simples, porque a gente precisa se desenvolver enquanto indivíduo. Se Deus me criasse como espírito dobrado, e eu a partir daí fosse tendo vidas dobradas, sempre procurando esse outro eu, essa outra parte de mim, como é que eu vou me desenvolver enquanto ser individual? Então a gente já começa a perceber que acho que não faz sentido essa história de almas gêmeas, como se elas fossem dobradas, tivessem nascido juntas e ficam se procurando pelo universo, cada vez que volta, fica se procurando. Seria muito difícil a gente desenvolver, não faria sentido. Se Deus quer que a gente se desenvolva enquanto indivíduo, como que ele faz a gente vir dobrado e ficar procurando o outro para sempre? Parece pegadinha, Deus, facilita aí, o senhor quer que eu me desenvolva enquanto indivíduo, mas o senhor me faz, me cria junto com algum outro, me faz querer sempre algum outro, outra parte de mim? Que pegadinha é essa? Então, a gente já, pela lógica, a gente vai percebendo que esse conceito de que eu fui destinada a uma alma, que existe uma alma que nasceu comigo e que essa alma é uma parte de mim, ou um complemento meu, não bate com o que a gente entende que Deus criou o ser para ser um indivíduo inteiro, perfeito, único, para que ele se desenvolva de dentro para fora, não dependendo de alguém. Se tem uma parte minha andando por aí, como é que eu me sinto inteira e completa? Eu preciso achar esse outro eu, essa outro dobrar o meu eu dobrado que anda por aí. Então, a própria lógica já diz que, pelo nosso conceito que o Espiritismo nos dá de espírito nascendo e de se desenvolvendo por si, não faz sentido a gente imaginar que ele tem uma parte dele dobrada por aí que a gente precisa achar para ser feliz essa nossa alma gêmea. Bom, então, se gêmeo quer dizer esse dobrado, duplicado, a gente já sabe dizer que o Espiritismo não vai falar que isso é real. Mas a gente já leu muitos romances espíritas, a gente conhece histórias em que as almas se encontram de novo, em que um casal vive como casal várias vidas seguidas. Que história é essa, então? Então, o Espiritismo vai explicar, não por meio de alma gêmea, mas por meio de outras características e faculdades que acontecem, que podem nos levar realmente a nos aproximar de alguém em especial e de ir acompanhando a vida um do outro mais proximamente, destacadamente. Então, tem alguém em especial, não porque nós nascemos dobrados e duplicados, mas porque ao longo da nossa trajetória, por conta de fatores como afinidade, afetividade que vai se desenvolvendo e não se perde. Imagina que o que eu dedico para o meu filho hoje, desde o seu nascimento, eu vou acompanhar esse espírito. Imagina o laço que eu não crio com meu filho ao longo de uma vida. Agora, porque a gente desencarnou esse laço, puf, deixa de existir.
Amanhã a gente reencarna, eu encontro esse espírito em algum lugar e eu não vou perceber? Óbvio que alguma coisa vai despertar. Esse laço não é puff, esse laço continua. Então, de alguma forma, eu vou me sentir atraída por ele nesse sentido de quem é? Por que que eu tenho interesse? Por que que ele me chama atenção? Por que que eu sinto alguma coisa? Eu não sei nem quem é. Então, existe sim afinidade, laços afetivos, sintonia, frequência vibrativa. Tudo isso faz com que a gente vá se aproximando, vá se organizando, vá se afinando, vá se estreitando. Mas não porque nós somos predestinadas por Deus, mas por conta das nossas vivências irem criando afinidade com um, sintonia com o outro, afetividade com esse daqui, a gente vai formando nossos grupos. Isso acontece na Terra. A gente vai estudar. Tem 30 alunos na sala, eu não vou ser igualmente amiga dos 30. De alguma forma a gente vai se afinando. Gostei do jeito desse, me identifiquei, gosto de brincar que nem aquele ali. A gente vai formando nossos grupos, vai acompanhando. Esses amigos vão seguindo a gente vai ficando com cada vez mais laços significativos. A gente tem essa tendência, o ser humano ele é gregário. Então a gente vai tender a se estreitar, se aproximar, se afinar, mas pelas vivências e não por uma lei anteriormente estabelecida por Deus, que disse: Cris, você nasceu dobrada, vá procurar sua outra parte que anda por aí, senão você não vai ser feliz. Então a gente percebe que isso não faz sentido pelo que nós conhecemos que o Espiritismo nos traz. Antes de nós entrarmos em Joana de Ângeles, eu trouxe aqui alguns textos do próprio Espiritismo, de Kardec. Então, no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nós temos questões. Eu trouxe as questões, e se vocês quiserem anotar para depois ler com mais calma, tá as questões 298 até a questão 301, foram as que eu destaquei, tem outras ali. Então, a pergunta que Allan Kardec faz para os benfeitores espirituais é: as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? A gente tem uma metade andando por aí que foi feita junto com a gente, que a gente está predestinado, a gente tem que sair caçando ela? Resposta: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então, eles estão dizendo assim: todo mundo vai estar unido um dia. Hoje já estamos? Não. Por que que não estamos? Porque estamos em graus diferentes de evolução, de moralidade. Se eu estou num grau de moralidade em que eu ainda, por ignorância, faço o mal, é óbvio que eu não vou ser amiguinha de todo mundo. Aquele a quem eu prejudiquei quer me pegar pelo pescoço, não está afinada comigo. Eu prejudiquei, eu falei mal, eu passei a perna, é óbvio que eu não estou lá de amores com essa pessoa, eu acabei de prejudicar. Agora, conforme eu vou evoluindo, vamos pegar Jesus. Jesus já chegou no topo da escala evolutiva espiritualmente falando. Jesus já não tem mais conflitos, Jesus já é luz. Ele fala, eu e o Pai somos um, ele está lá integrado, conectado, imerso em Deus. Jesus é amor. Jesus veio trazer a mensagem do amor, Jesus vive o amor. Jesus olha para todo mundo, unido a todo mundo. Ele ama cada ser humano do jeitinho que o ser humano é. Perfeito, imperfeito, atrasado, avançado, não importa. Com conflito, sem conflito, Jesus ama a todos, porque Jesus já é capaz de enxergar a humanidade pelo seu olhar amoroso. A gente ainda não. Então, conforme o meu grau de evolução, eu vou me afinando com um, com o outro, isso acontece. Se a gente sair aí na rua, na sociedade, e falar assim, bom, tem um grupo de pessoas que gostam de roubar, elas vão se unir, vão formar gangues, quadrilhas e seja o que for. Quem está ali dentro se afina,
tem o mesmo interesse, busca as mesmas coisas. Agora, tem alguém que se dedica ao próximo, que desenvolve o amor no seu coração, que busca superar as próprias dificuldades, vai entrar em sintonia com esse grupo? Não vai, não combina. Nem esse vai querer entrar e nem esse vai querer que ele entre. Não combina. Então, existe afinidade, existe sintonia. Isso vai fazendo com que a gente se aproxime de uns ou de outros. Mas não porque estamos predestinados. Questão 299. Em que sentido você deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata, não é uma boa ideia a gente falar que o fulano é minha metade, a minha cara metade, não é. Expressão inexata, não é boa. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Que é aquilo que a gente falou, Deus fez a gente inteiro. Se ele me fez inteiro, mas fez com que eu tivesse necessidade da minha outra metade que anda por aí, eu já não posso ser feliz sozinha. Eu já não tenho condição de me completar por mim mesma. Jesus é completo por ele. Jesus não fica andando atrás de alguém que é a sua cara metade por aí. Jesus é luz por ele mesmo. Jesus é amor por ele mesmo. Jesus se realiza. Jesus é feliz sendo ele. Então, Jesus não depende de um outro. Jesus não veio aqui como uma. Esse aqui é minha alma gêmea. Onde eu vou, ele vai junto. Não consigo ficar sozinho. Né? Então, Jesus é um indivíduo completo. Então, é isso que eles estão dizendo. Essa expressão de metade joga fora, porque não ajuda. Confunde. Ah, mas é uma forma poética, então. Mas pode gerar confusão. Pergunta 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre? Ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Antes de eu ver a resposta, o que você responderia? Então, eu encontrei alguém com uma perfeita união. Nossa, a gente se dá bem, a gente tem os mesmos interesses, a gente gosta das mesmas coisas, a gente pensa igual, tá perfeita essa união. Aí, então vamos fazer o seguinte: para, Cris, de conhecer outras pessoas, não precisa. Você já achou aqui alguém bem legalzinho para você, fica só com ele 100% do tempo. É uma boa ideia? Não é. Por que que não é? Porque eu preciso me desenvolver. E muitas vezes eu vou mais me desenvolver quando eu me relacionar com os diferentes, com os contraditórios, com aqueles que me provocam, que me atormentam. Então, se eu ficar aqui bonitinha com meu amiguinho que é igualzinho a mim, eu vou ficar meio que parada, só aproveitando, né, o afeto, que tudo lindo, tudo que ele faz eu gosto, tudo que eu faço ele gosta, mas eu preciso me desenvolver. Então, não funciona a gente ficar só com um, a gente precisa se relacionar com todo mundo. A gente precisa conhecer, identificar e aprender a gostar de todo mundo. Então, a gente precisa entender que não é inteligente se a gente ficar só relacionando com aqueles com quem a gente combina. Nessa hora é bom, por que que é bom? Porque é o nosso descanso. Imagina se a gente tivesse que ficar se relacionando com alguém que a gente só bate, que a gente só briga, que a gente só se dá mal, que a gente só provoca, que a gente só cansa. Então, por isso essa diversidade. A diversidade faz com que a gente, de vez em quando, se una a alguém que a gente gosta, a gente fica juntos, que gostoso, descansa. De vez em quando a gente vai, enfrenta umas dificuldades, lida com pessoas que são diferentes. Isso vai nos tirando da zona de conforto. Isso vai fazendo com que a gente se modifique, com que a gente aprenda, se desenvolva. Então, a resposta agora, que eu divaguei. Então, se dois espíritos simpáticos se reunirem, eles estarão unidos para todo sempre? Todos os espíritos, resposta, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Existe um único grupo. Existe um único grupo que é o grupo da família humana. Falo dos que atingiram a perfeição. Nós vamos caminhar para isso. Vai chegar um tempo lá onde Jesus habita. Todos os espíritos são afins entre eles, não tem lá. Ah, eu sou da turma do fulano, você é o oposto de mim, a gente. Não, todos se afinam lá. Enquanto a gente não chegar lá, a gente combina com um, descombina com outro, suporta esse aqui, adora aquele ali. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. É lógico, é lógico. Eu me dava bem com uma pessoa, de repente já não faz mais sentido. Por quê? Eu mesma sei responder.
Ah, eu fui me identificando com outras coisas, aprendendo outras coisas. Aquilo que antes eu gostava já não gosto mais. Não combinou mais. Não deu mais match, como a gente fala, não deu mais match. E tudo bem. Um dia deu, outro dia não deu, e assim a gente vai aprendendo a conhecer outras coisas, a lidar com outras coisas. Pergunta 301, a última que eu trouxe aqui. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Então, dois espíritos são complemento um do outro, aquela história de que uma parte de um está com o outro? Ou a simpatia entre eles nada mais é do que o resultado de uma identidade, eu me identifiquei. Resposta: a simpatia que traz, desculpa, que atrai um espírito para o outro, resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Então, o Espiritismo nos fala isso, que a gente precisa desenvolver a nossa individualidade. Precisamos, enquanto espíritos, sermos inteiros. Se um pedaço de mim tivesse correndo por aí em outra pessoa, eu já não seria uma. Eu seria uma parte de um ser que precisa da outra parte para se completar. Então, não faz sentido isso. A gente sim tem concordância, mas a concordância é de interesse, de pendores, de instinto. A gente quer a mesma coisa, então a gente se une, a gente faz sociedade, a gente faz parceria. Ah, eu tô precisando disso, eu sei, fulano gosta, acho que eu vou chamar ele. Eu quero ir lá num jogo, não vou convidar a minha amiga, porque minha amiga não suporta jogo, mas eu tenho aquele amigo que adora, então eu vou sintonizando com ele, fazer alguma coisa junto com ele, porque bate. Bate porque tem interesse, porque tem o mesmo instinto e pendor, como os espíritos falam. Então, nós temos esses conceitos que se relacionam com o tema de hoje. O livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, eu escolho o que eu faço da minha vida. Já não combina se tivesse que dar satisfação para um outro. Eu tô aqui com a minha cara à metade, e aí eu falo assim: eu quero ir para cá. Ele fala assim: mas eu quero ir para lá. E agora? Alguém vai ter que ceder? Eu vou ter que abrir mão da minha liberdade para seguir a cara à metade? Ou vice-versa? Então, o livre-arbítrio me dá liberdade para eu ser eu. Se eu sou eu não sou eu e mais um pedaço do outro. O livre-arbítrio garante que eu posso responder unicamente por mim. Eu não preciso responder por outro pedaço meu que anda por aí, nem ele por mim. Então, o livre-arbítrio nos garante a individualidade. Eu faço da minha vida o que eu quero. Agora, se eu tivesse uma parte andando por aí, já não é bem assim a história, porque eu decido, mas depois eu tenho que consultar minha alma gêmea, porque vai que ela pense diferente. Não. Então eu sou inteira. O livre-arbítrio me garante que eu faço o meu caminho do começo ao fim. A gente fala de simpatia dentro do espiritismo. O que que é simpatia? Afinidade de fluido, similaridade de interesse, daquilo que eu busco, daquilo que eu gosto. Então, eu acho ele simpático. O que que quer dizer com isso? Quer dizer que eu aprovo o que ele faz, eu combino com o jeito dele pensar, eu gosto do que ele escolhe para fazer. Então, eu tenho simpatia por ele. Quando eu tenho antipatia, porque não bateu. Eu não gosto do jeito que ele pensa, eu detesto a forma como ele age, eu não suporto, então eu tenho uma antipatia, não bate. Então, a simpatia significa a gente tem coisas semelhantes, a gente se parece. E a questão da própria afinidade, que é uma questão fluídica. A gente não consegue ainda identificar, só quem é mais médium desenvolvido. Mas existe aí fluidos, e a gente vai captando os fluidos. E a gente vai percebendo que tem fluidos que são afins, parecidos com os meus, outros fluidos não. Então, de repente, a pessoa que chega, o fluido não bate. A gente se repele. Não fui com a cara, não fui com o santo. A gente fala, não fui com o santo. Esse não fui com o santo, muitas vezes não bateu o fluido. O meu tipo de fluido não bate com o tipo de fluido dele. Estamos em lugares diferentes, com pensamentos diferentes, com escolhas diferentes, com desejos diferentes. Então, tudo isso existe. Existe afinidade, existe simpatia, existe interesses particulares, mas existe livre-arbítrio, cada um por si.
Então somos dois separados inteiros, mas que por conveniência, interesse, de vez em quando a gente se junta. A gente se junta porque combina. Eu peguei também da Revista Espírita, fevereiro de 1864, eu peguei um trecho que fala assim: a afeição espiritual tem por base a afinidade fluídica espiritual, que, atuando só, determina a simpatia. Então, está falando desses fluidos que atraem ou repelem uns aos outros. Quando assim é a alma que ama a alma. E essa afeição só toma força pela manifestação dos sentimentos da alma. Então, lembra que eu falei que eu fiquei com meu filho uma vida inteira, me dediquei a ele, aprendi a amar, eu amo esse espírito. Daqui a pouco a gente vai, desencarna, reencarna, eu encontro com ele não como filho, por exemplo, eu encontro com ele como um amigo. Aqueles fluidos que a gente trocou, desenvolveu, eu vou captar, eles vão ter afinidade, a gente vai se sentir atraído, tem uma manifestação ali. Que a gente não sabe explicar. Nossa, mas eu senti uma atração por aquela pessoa. Nossa, que pessoa querida, eu queria pegar no colo. Ah, que interessante. Se eu soubesse que na vida anterior ele estava no meu colo como filho, vai ficar bem fácil de eu entender. Por que que eu encontrei com aquela pessoa? Nossa, mas eu gosto que nem se fosse filho. Eu acompanho, eu tenho interesse, eu quero cuidar. Por que será? Porque eu já tenho um fluido materno por ele estabelecido de outras vidas que se manifesta agora. Ah, quer dizer que todo mundo que eu sinto isso significa que um dia ele foi meu filho? Não necessariamente, é muito complexo, mas significa sim que eu já tive algum tipo de relação com ele no passado. E pelo tipo de fluido a gente sabe que tipo de relação. Ah, é um fluido materno, então provavelmente eu fui um mentor, um professor, um parente, né? Continuando aqui. Seus fluidos são atrativos. Se eles estiverem no mesmo globo, serão impelidos um ao outro. Se forem separados pela morte terrena, seus pensamentos unir-se-ão na lembrança, e a reunião far-se-á na liberdade do sono, e quando soar a hora da reencarnação para um deles, ele procurará aproximar-se de seu amigo. Olha que bonito. Então, se um está reencarnado, outro está desencarnado, a gente se procura no sono. O corpo de quem está reencarnado dorme, o espírito desdobra e em espírito eles matam a saudade. Se os dois reencarnarem, vai ter sempre como se fosse um imã, como se fosse assim um magnetismo que me atrai, que me. Então, isso sim, de vez em quando a gente fala assim, parece que eu tô buscando alguém, às vezes eu tô. Às vezes eu tô buscando alguém afim de vidas passadas, que intuitivamente eu lembro, né? Mas não é a minha alma gêmea que eu preciso achar, senão eu não vou ser feliz. É um espírito com quem eu já vivi, com quem eu tenho bastante afinidade, de quem eu tenho saudade e não lembro, porque a gente reencarnou. Tal espírito amigo que vos amou como pai, vos amará como filho, como irmão, como amigo, e cada um desses laços aumentará de encarnação em encarnação e se perpetuará de maneira inalterável. Quando realizado o vosso trabalho, viverdes a vida de espírito. Mas essa verdadeira afeição não é comum na terra, e a matéria vem retardá-la, anular-lhe os efeitos conforme ela domine o espírito. Então, resumindo, nós nascemos sozinhos, mas temos assim a tendência de nos aproximar uns dos outros por afinidade, por fluidos parecidos, por experiências passadas. Agora, essa coisa muito próxima de, ai, porque eu vou atrás de fulano. Então, eles estão dizendo que isso requer um nível de amor mais maduro. Na Terra, a gente ainda é muito sensorial. Então é mais provável que se eu estiver lá numa balada e eu me sentir atraída por uma pessoa, ai, é da minha vida passada, não sei. Se a gente já fosse espíritos mais evoluídos, mais amadurecidos, o amor predomina. Então aquilo que me leva a buscar o outro são laços mais profundos. No nível de evolução que estamos, ainda muito sensoriais. É muito mais provável que a minha atração seja física mesmo, seja pelo tipo de fluido sexual, seja uma energia mais erótica. Então, ou por algum interesse, sei lá, gostei do jeito que se veste, me atraiu, mas sempre relacionado com a matéria. A maior parte das vezes vai nos atrair as características daqui.
Ah, porque ele estava bonitão, porque estava assim, ou ah, não, eu gostei porque parecia assim descolado, totalmente natural, não sei. Mas às vezes é isso que me atrai, não é o espírito que está ali, mas é o que ele me passa, a impressão que eu tenho, né, o estilão dele. Agora então vamos lá em Joana. Eu peguei do livro que não faz. Peguei dois livros que não fazem parte da coleção da série psicológica, mas são de Joana e que merecem ser lidos se a gente estiver pensando em relacionamento, em família. Esse é do livro SOS Família. Lá na página 37, Joana diz: sem dúvida, reencontros de espíritos afins produzem vida conjugal equilibrada, em clima de contínua aventura, através da qual missionários do saber e da bondade estabelecem a união, objetivando nobres desideratos em que empenham todas as forças. Então, informação que Joana está dizendo. Sim, é possível que dois espíritos já tenham vivido algumas vezes juntos como casal. Então, eles já estão afinados, eles já se combinam, as arestas já foram aparadas, eles se dão bem, eles já aprenderam a cuidar um do outro. Aí eles reencarnam. Aí os espíritos benfeitores aproximam. Olha, já que eles se dão bem, vamos pôr os dois juntos, porque daí um vai dar suporte para o outro, eles têm que enfrentar umas dificuldades aí nessa reencarnação, e aí pelo menos um ajuda o outro. Então existe isso, existe. Existe uma união que foi planejada no plano espiritual, existe uma união que foi planejada no plano espiritual com dois espíritos que já estiveram juntos algumas vezes. Então se casam pela 10ª vez, é a 10ª reencarnação que estão juntos. Existe? Sim, existe. Quanto isso acontece? Não sei, não sei. Não deve ser algo muito comum, justamente por conta dessa nossa atração. Quantas vezes a gente sabe que foi feito um plano espiritual, a gente chega aqui, a gente muda de ideia, porque a Terra, a matéria ainda nos afeta muito. Aí era para eu ficar com fulano de tal, mas eu achei um outro aqui muito mais interessante. E aí eu largo, porque eu não tô com essa conexão espiritual, com as minhas antenas. Eu vou vivendo aqui na Terra e eu vou mergulhando nas maluquices. A matéria me atrai muito. E aí, às vezes, né, eu deveria ir por esse caminho, mas esse aqui é bem mais gostosinho. E aí eu vou. Eu esqueço que eu venho pra Terra para aprender, para crescer, para superar, para ralar. A gente acha que vem pra Terra para se divertir. Aí aparece nossa, mas parece que eu tenho que ir por esse caminho. Ih, mas esse caminho é tão difícil, acho que eu vou por esse mais fácil. A gente vive mudando nosso roteiro. E aí? E aí que tudo bem, livre-arbítrio. Depois reprograma tudo de novo e, enfim, os espíritos nos ajudam fazendo programações que são mais eficientes, mais inteligentes, mais produtivas. Mas se eu chego aqui e falo assim, ah, eu não quero fazer essa faculdade em 4 anos, eu prefiro fazer em 12. Vai fazer, tudo é experiência e depois você vai aprender com isso. Então, a gente muda muito o plano. A gente vai no plano espiritual, conversa, reúne, faz todo um planejamento, chega aqui a gente muda tudo. Tem uma história de um médium que está lá no livro, eu acho que é os Mensageiros do Emmanuel e Chico, lá da coleção do Nosso Lar, mas eu não tenho certeza. Eu sei que tem essa história desse Otávio, que era um espírito que reencarnou. E ele veio com uma super produção e missionária. Ele tinha muitas dívidas, então prepararam uma reencarnação em que ele poderia liquidar muitas dívidas, mas com muito sacrifício. Ele não deveria se casar, ele ficaria sozinho, porque ele dedicaria a vida dele integralmente para a causa espírita. Ele seria um médium, palestrante, e ele receberia ajuda de espíritos que vieram com ele, que reencarnaram depois dele, que vieram também do nosso lar para ajudá-lo. Aí ele chega aqui, ele quis se casar, ele se encantou com uma mulher, ele no fim engravidou a mulher recebeu como filho o espírito que era obsessor dela. Quando ele foi encontrar com esses espíritos que vieram para ajudá-lo, ele não quis, porque eram os irmãos dele do casamento do pai, o pai morreu, enfim. Ele atrapalhou tudo. Ele fala não para os espíritos que vieram para cuidar, para ajudá-lo, ele fala não.
porque eram espíritos que aqui chegaram como irmãos mais novos, ele ia ter que terminar de criar, mas eram espíritos que iam ajudá-lo depois. Ele fala: não, não era para ele se casar, ele se casa e os espíritos se afastam, ele vai seguir a vida dele e livre-arbítrio. Então, tudo é possível na Terra. É possível isso que Joana está falando, de uma união ter sido programada para que espíritos que se amam, que já estiveram juntos, passem por uma vida juntos para se ajudarem. É possível. Toda vez que eu me uno aqui na Terra é isso? Não. E será que se eu programei, certamente eu vou me casar com essa pessoa? Talvez não. Se eu tiver bem antenada, sim. Se eu tiver distraída com as coisas da Terra, pode ser que eu esqueça essa pessoa e vá me aproximar de outras. Outro livro que eu trouxe é A Constelação Familiar, que também merece muito ser lido. São livros muito práticos e objetivos, esses dois. Então, no capítulo 3 de Constelação Familiar, Joana vai falar de uniões que muitas vezes são o contrário. São os comparsas do passado que se unem. Então, ela diz assim: uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Comprometidos antes do renascimento e em face de deveres inadiáveis, os espíritos que irão constituir o grupo familiar assumem responsabilidades perante a futura prole, elaborando planos e projetos que se devem concretizar na organização carnal, de modo a atender o impositivo da evolução. Então, ela está chamando a atenção que, do mesmo jeito que a gente vai se aproximando de quem a gente amou, se deu bem, muitas vezes a nossa afinidade é justamente por aquelas encrencas que a gente fez no passado. Então, numa vida passada, eu fui super eficiente, me uni uma pessoa, a gente passou a perna em todo mundo, roubamos todo mundo, aprontamos até. Mas foi uma união perfeita, para um fim horrível, mas foi muito eficiente. A gente se combinou muito nas coisas erradas. Passa a vida, a gente desencarna, reencarna, a gente se encontra. Percebe que vai ter uma atração? Vai ter uma atração, porque eu identifiquei alguém que eu já vivi junto, já deu muito certo, mas deu tudo muito errado, porque a gente escolheu fazer coisas ruins. Então precisa de muita vigilância, porque vai tender a aproximar, às vezes na mesma família. Às vezes a gente vem como irmãos, sócios de um empreendimento, justamente para usar esse empreendimento e devolver para a sociedade tudo o que, como comparsas do passado, tiraram. Então, esses vínculos, eles vêm por afinidades tanto com fins nobres, porque foram espíritos que construíram coisas bonitas juntas, quanto por afinidades por coisas ruins que fizeram junto e tendem a querer fazer de novo. Então, precisa de muita força para não repetir a história, senão vai fazer tudo de novo. Então, vínculos a gente faz tanto positivos quanto vínculos que nos fazem mal, que a gente pode falar que são negativos. Então, precisa de muita vigilância para identificar, senão a gente vai tender a ficar repetindo padrões do passado. Ainda nesse livro Constelação Familiar, no capítulo 28, Joana fala ainda um pouquinho mais sobre essa história de nos vincularmos com esses, entre aspas, comparsas do passado. Ela diz assim: nessa organização em que os espíritos se reúnem, algumas vezes repetindo experiências anteriores malogradas, em que ressumam os sentimentos doentios e as emoções superiores, num calidoscópio de provas e testemunhos, manifestam-se as oportunidades de renovação moral e elevação mental para serem colhidos os resultados do amor pleno. Então, o que ela está dizendo? Às vezes o plano é esse. Então, vocês dois numa vida passaram a perna num monte de gente, prejudicaram um monte de gente, roubaram um monte de gente, tá? Eram dois amigos que se uniram, fizeram tudo isso, tá? Vamos fazer o seguinte? Vamos juntos numa mesma família? Vamos nascer como irmãos? E como irmãos, vocês vão ter oportunidade de juntos devolverem para a sociedade o que vocês tiraram, de um ajudar o outro a crescer, porque antes um ajudou o outro a aprender coisas erradas que fizeram mal para muita gente. Então, muitas vezes existe um plano de resgate daqueles dois, daquela relação. Um plano em que restaura a dignidade, restaura a honestidade. Então, são espíritos que se afinam, porque no passado usaram esse afinamento, essa afinação para uma coisa ruim, e voltam com um novo convite.
Vamos aproveitar que vocês se dão muito bem e um ajudar o outro a fazer o bem ao invés de aprontar tudo o que aprontaram? Então, existe esse plano divino por trás. Lá no livro SOS Família, vejam que eu trouxe bastante desses dois livros hoje. No SOS Família, na página 39, desculpa, 49, Joana diz: o esposo negligente de ontem hoje recebe no lar a antiga companheira nas vestes da filha ingrata e maldizente. Olha isso, gente, como a lei é perfeita. Então, eu fui esposo, negligente, ou seja, não liguei para minha esposa, traí ela, abandonei, maltratei, fui violento. A roda da reencarnação gira e numa próxima vida ele vem e recebe uma filha no colo. Essa filha não gosta dele, maltrata, é ingrata, dá trabalho, apronta tudo. E aí agora ele, como pai, vai ter que oferecer para ela aquilo que, como marido, ele roubou, ele deixou, né? Então, é bonito de ver os ajustes, as afinidades que vão acontecendo com a intenção de dar nova chance para a gente fazer melhor o que não fez nas vidas passadas. Aí ela dá outro exemplo. A nubente atormentada, que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços no presente o esposo traído, vestindo as roupas de filho insidioso e cruel. Aí é o contrário. Ela foi uma noiva que, nas vésperas do casamento, traiu esse futuro marido, aprontou, fez sofrer e tudo mais. A roda das vidas gira e ela recebe no filho esse esposo que aí tem raiva dela, não se dá bem, reclama, não cuida da mãe. E por quê? Porque ele capta no fundo, ele algo nele percebe as experiências passadas. Então, quando a gente reclama, ai, porque meu filho é ingrato, o que será que foi que aconteceu na vida passada para ele ter isso? Às vezes, né? Não quer dizer que sempre é isso. Às vezes é o espírito que ainda muito atrasado e briga com Deus e o mundo. Mas às vezes tem um porquê particular ali de experiências passadas. E mais um exemplo, ela dá: o companheiro do pretérito culposo se revincula pela consanguinidade à vítima, desesperada, reencontrando-a em casa como irmão, impenitente e odioso. Então, são exemplos de reajustes que têm sim afinidade acontecendo, simpatia, atração, mas são atrações para restaurar aquilo que foi mal feito, para resgatar, para refazer. É uma oportunidade para pôr os trens no trilho de novo. Então a gente se aproxima muitas vezes para consertar o que não foi bem feito em vidas passadas. Eu trouxe um livro da série da coleção psicológica que é Vida, Desafios e Soluções, capítulo 3. E Joana fala dessa visão egóica interesseira, né? Então ela diz assim, ó: não obstante consiga conquistar alguém, não é capaz de mantê-lo, porque sempre aspira mais a ponto de tornar insuportável o convívio, fugindo para a autodestruição psicológica. Suas maneiras são artificiais, sua preocupação única é cercar o ser querido com demonstrações cansativas do que do que diz ser o amor que devota, não compreendendo que o outro tem inquietações próprias, anseios diferentes dos seus e nem sempre está disposto a suportar a asfixia que lhe é imposta, né? Então, que Joana está trazendo aqui? Isso que eu tinha falado, às vezes a gente está aqui na Terra e a gente se deixa levar pelos nossos conflitos. Aí a gente se aproxima de alguém muito mais por um interesse pessoal, egóico, egoísta, e aí começa a criar uma relação muito sofrida para os dois. Porque não existe um vínculo, porque não existe um propósito bom, existe só interesses passageiros dos dois lados, né? Como se um tivesse tirando proveito do outro. Então ela diz assim: suas maneiras são artificiais. São artificiais. Sua única preocupação é cercar o ser querido com demonstrações. É como se fosse fingido, sabe? Existe um fingimento. E muitas vezes a gente se une. Por exemplo, aquele caso do Otávio, que é aquele médium, ele se uniu a essa mulher que não tinha vínculo com ele de nada. Eram dois espíritos, mas se interessaram sexualmente. Se interessaram sexualmente, não eram espíritos que já tinham vivido juntos. E aí os obsessores, para atrapalhar a missão dele, prejudicar ela, juntaram os dois e eles caíram igual um patinho, né? Caíram. Então,
A hora que eles vão conviver, porque daí se casaram e tiveram esse filho, não bate, é vazio, parece que existe, é forçado, é fingido, não combina, não se dão bem. Por quê? Porque é novo, acabaram de se conhecer, eles não têm nada a ver um com o outro, eles vão ter que começar a criar um vínculo afetivo ali, né? Então, muitas vezes, essa coisa da gente não prestar atenção, viver inconsciente, vai que vai, a gente cria essas situações dessas uniões artificiais. Uniões artificiais. E aí a gente vai ter que dar conta, porque livre-arbítrio traz responsabilidade. E mais um trecho que agora voltei lá para o Constelação Familiar, capítulo 27. Joana ainda fala dessa questão do quanto viver na Terra pelos prazeres, o interesse, ai, porque tem um corpão, ai, porque tem, ai, porque eu gostei da roupa que veste, ai, porque do jeito que fala, sabe? Quando a gente vai atrás de coisas assim, passageiras, que passa. Então ela fala dessa atenção para que a gente não vá atrás de coisas que são passageiras, né? Então ela diz assim, ó, confundindo sexo com afeto, a convivência tem a duração da novidade, em parceria. Logo tombando no tédio, no desinteresse, mudando de comportamento pela variação da nova companhia, em tormentosa procura de preenchimento do vazio existencial, em solidão acabrunhadora. Embora as multidões e os bajuladores que os cercam, caso sejam ricos e poderosos. Então ela diz isso. Aí a gente tá lá, né, numa curtição, alterado, com a consciência alterada, aí aparece uma coisa passageira, a gente mergulha de cabeça e a gente arranja uma encrenca para a vida. Passado aquele período, né, desse sexo é, é, apaixonante, acalmou, passou a brincadeira, gostou, curtiu, né? Aproveitou ali. E agora? Agora a novidade acabou e tomba no tédio, no desinteresse, só que agora eu tô vinculada lá. E aí? Não dá pra falar, vamos, faz de conta que nada aconteceu. Aconteceu. Aconteceu, a gente deixou marcas uns no um do outro, a gente criou coisas juntas, existe uma energia, a gente já interferiu, a gente já escreveu no livro da vida. Não dá pra ir lá apagar o livro da vida. Eu passei a ser responsável, sou responsável por alguém. E agora? Agora eu vou embora e deixo ali? E aí o sofrimento. Eu passo a ser responsável. O Pequeno Príncipe já falou: tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Cuidado, cuidado, porque você pode cativar alguém numa noite e vai ser responsável por isso. Quantas tragédias a gente não sabe que acontece numa noite, numa dessas aventuras de prazer sexual sensorial, né? Então, muita atenção. Então, fazendo aqui um resumo do nosso estudo de hoje, a gente começou falando de almas gêmeas, depois passamos um pouquinho para os tipos de relacionamento. Nós vamos entender que alma gêmea predestinada, porque Deus criou, não existe. Agora, o que existe é uma jornada de um espírito que vai se conectando com um, se vinculando com o outro, se afinando com o terceiro e vai criando suas conexões. Conexões boas, porque teve trocas boas, aí vai reencontrando nas vidas futuras esses afetos, esses amores, outras conexões não muito boas, porque foram quase que comparsas, prejudicaram muita gente, se encontram para resgatar, não se dão bem, ou repetem, fazem tudo de novo. Conexões passageiras, porque eu tô na Terra, o prazer sensorial me chama a atenção, daqui a pouco eu me enrosco com alguém que não tinha nada a ver comigo, crio uma nova responsabilidade, tudo isso pode acontecer na Terra. Se a gente for consciente, prestar atenção na nossa trajetória, viver com consciência, prestando atenção, não se deixando arrastar por coisas passageiras e fugazes, a gente tem mais chance de viver a vida que a gente planejou, que é uma vida mais produtiva, que foi mais pensada, que é abençoada pelos espíritos. Então, por isso que precisa ter muita consciência. Aí sim a gente vai possivelmente encontrar quem precisa, viver o que precisa, resgatar o que precisa e ser feliz na medida da possibilidade do que é ser feliz na Terra. Bom, espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho esse tema, mas deixem aí as perguntas, os comentários, e a gente volta a se encontrar semana que vem, se Deus quiser. Até lá!